Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre concurso de agente. O concurso, como vocês sabem, concurso é quando se junta mais de uma pessoa para quê? Para a prática de determinado ato. Um concurso público, um processo seletivo de concurso público é quando mais de uma pessoa se junta, lógico, para aquelas vagas destinadas a cargo, emprego ou função, e as pessoas disputam aquela vaga. O concurso, no nosso Código Penal, é a junção de mais de uma pessoa para alguma coisa. No caso de crimes, concurso de agentes é quando duas pessoas ou mais se juntam para a prática de determinado delito ou crime. Eu não vou ler, mas está no artigo 29 do Código Penal. Eu não vou ler o seu texto, mas eu vou explicar o que significa ele. Quem se junta para a prática de determinado delito, deverá responder às penas a esse crime combinada, na medida de sua culpabilidade. Resumindo, é quando duas ou mais pessoas, 3, 4, 5, se juntam para a prática de determinado delito. Tá, isso aí todo mundo sabe. Todo mundo não. Quase ninguém sabe. É o contrário. Muita gente se junta, uma pessoa com outra, para a prática de um determinado delito e não sabe desse artigo 29 do Código Penal, que diz que pessoas que se juntam com vontades próprias, cada um, esse tem vontade e esse também tem de praticar determinado ato dito como criminoso, eles devem responder na medida de sua culpabilidade. Cada ato voluntário tem juiz que coloca na sentença desígnios autônomos. Desígnios autônomos, ou seja, vontades livres e autônomas de praticar um determinado delito. Eu já cheguei muitas das vezes a perguntar para determinadas pessoas, fulano, você estava com fulano nesse local? Aí a pessoa chega para mim e fala, estava, mas eu não tenho nada a ver com a situação. Bom, até aí legal. Comente como foi. Quando a pessoa vai falar como foi, ela não consegue provar que não estava com a outra pessoa. Vamos pegar exemplos que caem em concursos. Fulano, ele coloca uma arma na cintura para roubar uma bicicleta numa pracinha. E chama Beltrano, seu primo, e fala, fulano, Beltrano, melhor dizendo, Beltrano, primo Beltrano, vamos até aquela pracinha roubar uma bicicleta de algum desavisado? Aí ele fala, vamos. Até o passo que os dois vão a pé até a pracinha, aponta um deles, o fulano, que é o primeiro que eu disse, aponta a arma para a pessoa, subtrai aquela bicicleta mediante essa violência com a arma, o outro fica olhando, acompanhando, e ambos conseguem, na sua empreitada, levar a bicicleta embora. Ao passo que a polícia leva para a delegacia os dois pegos em flagrante na próxima quadra, onde são abordados, e um advogado chega e pergunta para o segundo, o primo, o famoso Beltrano, e fala, Beltrano, você, o que tem a ver com essa situação? Ele fala, olha, eu nada. Primeiro que eu nem estava com a arma, então eu não posso ser processado por roubo com emprego de arma de fogo, sendo que eu não estava com a arma. Errado, errado. Por quê? Porque não precisa que a pessoa esteja com a arma na cintura também para ser enquadrado no crime do artigo 157, parágrafo 2º A. Ou seja, roubo com emprego de arma de fogo. Por quê? Porque se um estando com a arma, o outro não, e eles juntos foram praticar o mesmo crime, ambos devem responder pelo delito de roubo com emprego de arma de fogo. Aí a pessoa chega para mim e fala, mas é muito injusto, sendo que eu nem estava com a arma. Mas não precisa, basta só que um esteja, porque o outro estava ciente de que iriam ter sucesso na empreitada do roubo da bicicleta graças àquela arminha de fogo, certo? Até porque se não tivesse, no máximo, eles poderiam ser processados por roubo em dupla, ou seja, a pena foi aumentada porque só estavam em dois. Nesse caso, como um deles tinha arma de fogo, o outro também vai ser processado pelo emprego da arma de fogo.
É por isso que muita gente leiga, que não tem informação, chega para mim e fala: doutor, eu já sei do que eu estou falando, eu assisto o programa esses programas com o nome de Rota Policial, Comando Policial, Alerta 24 Horas, eu assisto o programa do Datena na Record, eu assisto o programa do fulano, eu já estou inteirado. Engano, totalmente enganado. Não caia nessa conversinha de que assiste programa policial e está sabendo tudo de crime. Para você saber sobre o crime, você tem que estudar um bocado, alguns anos, né? Ou se formar em direito, ou né, não precisa ser formado em direito e ter boas horas de estudo a respeito do Código Penal e as outras leis extravagantes, adjacentes, para você não cair no erro de achar que já viu um programa de polícia e agora está ciente, porque tem muita gente que fala: estava eu e meu primo numa pracinha, ele estava com a droga, para a gente consumir, eu também ia consumir. Mas quando a polícia abordou a gente, eu não estava com droga nenhuma. Então eu sou inocente, não é por aí. Porque se vocês dois, em vontades autônomas, queriam ir até uma pracinha, até uma praia, até um determinado local para vender, comprar, armazenar, consumir droga, então o crime a um praticado será estendido a outro. Ah, não sabia não. É assim. E para finalizar, é o seguinte: cada pessoa vai ser penalizada na medida da sua culpabilidade. Está no artigo 29 do Código Penal. Então, se a outra pessoa ela teve culpabilidade menor que a primeira que chamou para a empreitada de determinado crime, a sua pena poderá ser diminuída de um sexto a um terço. Ou seja, a pessoa que tiver uma pena, se esses dois, fulano e beltrano, tiverem penas finalizadas de 6 anos cada um, o segundo, o beltrano, que concorreu de forma menor para o crime, ele poderá ter reduzido a sua pena de um sexto, de 6 anos, que seria um ano, ou seja, 6 menos 1, 5, que dá 5, ou a redução de um terço. Um terço de 6 anos é igual a 2 anos. Então seria 6 menos 2, 4. A pena dele seria de 4 anos, ou seja, 2 anos a menos do que o seu primo, o primeiro, que estava com a arma. Então, eles são penalizados pelo mesmo crime, apesar de um ter uma pena um pouco menor. Mas não quer dizer que vai ser declarado inocente, porque sabia o que estava fazendo. Então, muito cuidado. Essa história de que, eu estava com fulano, ele que estava com a droga, eu não estava, ele que estava com a arma, eu não estava, ele que cometeu o crime, eu não cometi. Você ajudou? Você estava junto? Eu estava só no carro dirigindo, não fui eu que abordei a pessoa na rua. Isso não existe. Quando o concurso bota perguntas, fulano que estava no carro na hora do assalto ao banco, o seu colega foi que levou a mochila, a arma, a granada, a bomba. Letra A, só responde quem entrou no banco. Letra B, responde quem entrou no banco e o cara do carro vai responder por roubo de carro, porque antes de entrar no banco roubaram o carro? Não. Letra C, responde A e B pelo roubo de carro antes de entrar no banco e pelo assalto ao banco, os dois. Tem questão de concurso que bota fulano segurando a vítima para que Beltrano desse soco na vítima. Então a pessoa fala: não, quem segurou não responde por nada, ele só segurou, e segurar não é agredir. Quem agrediu é que deve pagar. Não, os dois respondem por lesão corporal grave, caso a pessoa tenha ficado em situação grave ou gravíssima, né? E se morrer? E se morrer, os dois respondem pela morte. Só responde quem deu soco, eu não dei soco. Tá entendendo? Questões de concurso botam essa pegadinha porque muita gente acha que se ele não praticou o crime, praticou sim. Os dois vão ser penalizados. Então, se uma pessoa chama a outra para a prática de um crime, os dois serão penalizados pelo mesmo crime. Tá certo? Entendido? Existe alguma situação em que o B, que foi chamado, não será penalizado? Tem. Se ele não souber absolutamente de nada. Uma pessoa me chama para ir até a pracinha andar de skate. Chegando lá na pracinha, a polícia aborda a gente e ele estava com uma arma na mochila.
Ele responde pelo porte ilegal de arma de fogo. Eu vou responder, claro que não. Eu fui lá para a pracinha para andar de skate. Em nenhum momento ele me chamou para a pracinha para portar uma arma, possuir uma arma, praticar um outro delito futuramente, certo? Entendido? Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, que é muito importante. E se gostou, dá aquela curtida, que ainda é de graça, graças a Deus. E até a próxima.